Chora a terra, a dor nas feridas, feita chuva caída no chão. Tanto choram a perda de vidas, dos amores de seu coração. Hoje completa 40 anos a trágica enchente que arrasou a cidade de Tubarão e sobre a qual prestei um depoimento à TV Unisul. Ofereço agora essa história a quem dedicar um pouco de seu tempo a reviver ou a conhecer uma tragédia a qual se somaram a dor, a esperança, a coragem e a solidariedade. Dos amores de seu coração. Meus amigos da região de Tubarão e da TV Unisul, esse depoimento está sendo feito 40 anos depois da grande enchente que arrasou nossa cidade, nosso território e todo o Vale do Rio Tubarão. Como eu estou fazendo sem qualquer memória escrita, mas apenas de lembranças, é possível que existam impropriedades nele ou falta de exatidão nos dados ou nos fatos das pessoas, mas essa é a contribuição que eu posso oferecer quando aquela tragédia está completando os seus 40 anos. Esse depoimento se divide também em 4 partes, ou como eu digo, a tragédia, em 4 atos, que eu poderia denominar dessa forma. O primeiro ato eu chamaria de A Noite da Grande Tragédia. O segundo ato seria Na Cidade Arrasada Ressurge a Esperança. O terceiro ato eu denominaria Reconstruir é Possível. E o quarto ato, Para que não venha a acontecer de novo. Então vamos lá. Era pelas 22 horas do dia 26 de março de 1974, quando a Comissão de Defesa Civil, integrada naquela ocasião por 8 ou 10 pessoas, nem lembro certo, dentre as quais o prefeito municipal, é evidente, o major Clávius Varela, que era comandante do destacamento militar de Tubarão, comissão que eu também integrava na qualidade de presidente da FESC. A FESC, os mais antigos se lembram, o nome do que é hoje a Unisul, a Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina. Esta comissão decidiu que, embora as águas cobrissem em torno de 2/3 do território do município de Tubarão, tudo estava bem sob controle, e isto era verdade naquele momento. E considerando-se a evolução normal das enchentes, que aconteciam todos os anos praticamente no município, especialmente nos meses de abril, março, abril e outubro, até em outubro chamavam de enchente de São José, de São Miguel. Como ex-radialista da Rádio Tubá, em cujas dependências estava instalada a comissão, que contava também ali já com um posto médico, com um posto de bombeiros, eu fui encarregado de transmitir à população uma mensagem de tranquilidade que dizia mais ou menos assim: 2/3 do município estão debaixo d'água, mas tudo está bem e sob controle, não há nenhum fato nesse momento ou até este momento que possa significar causa de temor ou preocupação maior. Mais ou menos isto era, digamos assim, a nota oficial. Mal estava eu saindo do estúdio da Rádio Tubá, onde transmitir a mensagem, quando chegou o esbaforido, o Dr. Becker, então superintendente da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, a importante ferrovia que naquela época transportava diariamente milhares de toneladas de carvão, buscando o porto de Imbituba. Por seus ramais, um que vinha de Criciúma e outro de Lauro Miller,
o ramal de Lauro Miller, que desapareceu naquela noite e nem foi mais reconstruído até hoje. O esbaforido superintendente trazia em mãos um radiograma que acabara de receber do radiotelegrafista do posto telegráfico da ferrovia de Pedras Grandes, lá vocês conhecem, uns 30 quilômetros a montante de Tubarão, dando notícia de que havia caído e vinha caindo uma violenta tromba d'água nas cabeceiras do rio Tubarão e Braço do Norte, e que ele estava naquele momento se retirando do posto, era a última mensagem, porque naquele momento as águas já estavam chegando no posto. O superintendente, como outros que conheciam a distância e a altura em que se situava este posto, informavam que isso era impossível, que não podia ser verdade, que se fosse verdade, em poucas horas Tubarão seria arrasada e nessas condições não haveria mais nada a fazer. Seguiu-se uma discussão sobre se a população deveria ser alertada sobre as consequências de um falso alarme. E ao final prevaleceu a ideia de que ia ser verdadeira a notícia. Não havia mais nada o que fazer realmente. O melhor seria aguardar em vigília e preparar-se para uma noite de cão, como disse alguém. Ou como agir, como orientar a população, na hipótese de que aquele radiograma, fosse verdade. Meus amigos, era verdade. E nem foi necessário alertar a população. Mal se passara uma hora, ou se muito, 1h30, começaram a se ouvir os primeiros estrondos das águas do rio, que saindo da garganta, entre os morros ali na guarda, naquela região, de seu estuário, derramou-se sobre a cidade com uma violência incrível, derrubando árvores, arrasando casas, tomando conta de ruas e logradouros. Em menos de 15 minutos, portanto, pela meia-noite, a cidade estava submersa pelas águas violentas, a iluminação desaparecera, a energia se foi, as comunicações se interromperam, os telefones emudeceram, as rádios calaram antes de qualquer orientação sobre o que estava ocorrendo, ou qualquer mudança ou qualquer mensagem pudesse ser transmitida à população. A escuridão, meus amigos, reinou sobre a cidade, cortada apenas pelo barulho da violência das águas, pelo estouro das casas que se desfaziam como caixas de fósforos. E, em angústia crescente, os gritos das pessoas desesperadas que começavam a se refugiar naquela colina onde se situam ainda a Rádio Tubá e a Catedral. Eram famílias inteiras, juntas ou desgarrados os seus membros, pais procurando filhos, filhos procurando pais, maridos e mulheres vindos a pé, de automóvel, alguns de caminhão, de ônibus abarrotados. Lembro que na confusão tive em meus braços a primeira vítima daquela noite de cão. Entrando num ônibus, ou num caminhão, sei lá, não lembro, vi uma mulher caída no chão, quase pisoteada. Tomei-a nos braços e levei-a 50 metros ao posto médico. Aquela foi a primeira morte que testemunhei. Não por afogamento, mas do coração, como constataram os médicos que iniciavam o atendimento aos flagelados, atendimento que se prolongaria por dias e semanas numa dedicação e num esforço sem medida. As pessoas, minha gente, continuavam chegando em levas e já enchiam as dependências da rádio, do salão anexo, e lembrei-me de correr e pedir ao vigário, padre Raimundo Ghisoni, ou ao bispo, também não lembro, Dom Anselmo Pietrula, pedindo por amor de Deus que abrissem as portas da catedral para dar abrigo a centenas ou milhares de pessoas que chegavam
apinhando-se na coluna buscando abrigo. Foram cerca de 5.000 pessoas abrigadas na catedral, nas dependências da rádio, nas casas que se abriram para abrigar os que tinham perdido tudo, compondo uma cena dantesca, minha gente, iluminada apenas por poucos raios que caíam junto à chuva torrencial, cena mais tarde retratada em tela pelo nosso pintor, o Willy Zumblick. Em meio a tudo, lembrei-me de buscar, vejam só, meus pais, minhas irmãs e sobrinhos que moravam na rua Altamiro Guimarães, à altura da rua Laguna, e implorei um caminhão que retornasse para salvar, além deles, outros moradores naquela área, por onde eu tinha certeza se canalizava uma das mais violentas correntezas das águas transbordantes. Tentamos ir. Gente, fomos até a altura do início da Altamiro Guimarães, mas o caminhão foi levado pela correnteza para os lados do cemitério. Eu consegui retornar, sei lá, meio a nado, meio agarrado no que restava de muros, de casas ou de troncos e árvores que a correnteza levava. A minha gente me disseram à tarde daquele dia, pelas 15 horas, quando afinal conseguiram chegar à minha casa, que se salvaram num sobrado pequeno de construção recente que resistiu bravamente à fúria da correnteza. Mas nem todos se salvaram. Eram pelas 4 horas da madrugada e ainda se ouviam gritos e estouros vindos da cidade que agonizava. Pessoalmente, após tornar a ver junto à catedral e as dependências da rádio os que tinham chegado, ou os que continuavam chegando, dirigi-me à minha própria casa ali na Anita Garibaldi, também naquela colina. Lembro de como a água derramada pela chuva torrencial que continuava caindo penetrava na boca como se estivesse tomando banho numa cachoeira. E naquele momento pensei assim: o fim do mundo existe, gente. E vi na imaginação as águas tomando conta de tudo, subindo, é isso na imaginação, cobrindo a madre, o lajeado, oficinas, até o sopé do Morro do Formigão. Só restavam águas, e lembrei de meus filhos pequenos e tive uma imensa dó de que eles tivessem tido tão pequeno tempo de vida. E me veio uma calma absoluta, como dizem que acontece quando não há mais esperança. Quando cheguei em casa, os meus meninos dormiam, inocentes da tragédia, certamente guardados por seus anjos da guarda. Abrimos a porta da casa. Cerca de 80 pessoas nela buscaram abrigo naquela noite. Dias depois, quando foi possível, meus filhos foram internados num colégio em Forquilhinha, para que as pessoas pudessem ficar na casa. Naquela altura, quase de manhã, devo ter dormido lá, sei lá, 1 hora ou alguns minutos, eu acordei em tempo de ver o Orlando Tonon, o Zé Orlando Tonon, chegando com um saco de farinha de trigo nas costas, salvo do supermercado Angeloni. Esta farinha de trigo serviria providencialmente de alimento às dezenas de refugiados durante dias. Retornei à colina e à Comissão de Defesa Civil, a esta altura sob o comando do Major Clávios, comandante do destacamento militar. A cidade estava militarizada. Os militares iniciavam também o socorro da população, transferindo o quartel para o grupo Hercílio Luz, pois o quartel também tinha sido atingido pelas águas. Ali se instalaria no grupo, por mais de um mês, a comissão, depois chamada Comissão de Reconstrução. A chuva continuava a cair, as pessoas já não choravam, estavam ali estáticas, petrificadas, mudas, horrorizadas, traumatizadas, imóveis.
Alguns procuravam água, alguma coisa para alimentar os filhos. Ajuda. Mas ajuda de quem? Já nem sabiam. A chuva só começou a amainar lá pelas 10 horas da manhã. Mas não era o fim. De toda parte chegavam então os mensageiros da tragédia. De pais ou de filhos ou de irmãos que se perderam. Outros tinham morrido levados junto com suas casas, ou vizinhos desaparecidos. Vinham chegando notícias desencontradas de barreiras que tinham despencado dos morros, na Congonha, na Estiva, em Rio do Pozo. Aqui soterraram 17 pessoas, ali 12, acolá 7, ou uma família inteira, crianças, sabe Deus. Estradas interrompidas e a cidade isolada, casas e casas destruídas e levadas pelas águas. Calculou-se que 2/3 das casas foram atingidas seriamente pelas águas, pela correnteza, ou então foram destruídas. Vim de Criciúma socorrer a família de meu irmão com o meu outro irmão. Era escuro e a ponte ali no lajeado tinha sido levada. Não vi. O carro caiu de uns 6 metros de altura. Meu irmão está lá morto. Quero providências, prosseguiu o diálogo. Tem certeza que seu irmão está morto? Tenho. Então dá o nome ali para constar da lista. Ele é o número 47. Vamos salvar os vivos. Esse diálogo existiu, eu vi. E deve ter existido mais vezes, assim ou semelhante. Ele dá a medida de aonde a tragédia tinha chegado. O pano tinha subido e se iniciava o segundo ato da tragédia. 5.000 pessoas famintas, sedentas, necessitadas de higiene, de um mínimo, homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, esse de calção, aquele de pijamas, essa de camisola, todos reduzidos ao mesmo estado. Naquele momento, só sobreviver era importante. A nós da comissão, como a tantos voluntários que vinham se juntar, não era permitido perder a calma diante da tragédia, e menos ainda do drama de cada um. Mas onde buscar comida, água, locais para higiene, necessidades? A ameaça de desespero por comida, água, socorro, começava a se alastrar entre aquelas 5.000 pessoas. A essa altura, alguns padres, freiras, médicos e populares passavam entre os grupos, acalmando os mais exaltados, dando esperança aos que desesperavam. Era preciso evitar o tumulto, evitar o uso da água que vinha barrenta, com animais mortos boiando. Enfim, as moléstias, ameaçando crianças, idosos, adultos. Alguns militares passaram a completar o quadro, impondo ordem. Para a Comissão de Defesa Civil, agora militarizada, também a angústia do que fazer, a quem recorrer. A cidade estava isolada de qualquer espécie de transporte ou de comunicação. E fora dali, ninguém sabia, ninguém estava informado da tragédia. O mundo não sabia o que estava acontecendo na nossa cidade. De repente, um fio de esperança. A notícia de que um radioamador de oficinas ficara no ar até madrugada, enquanto duraram as baterias, lançando um SOS para a rede de amadores e, através deles, para o mundo. Alguém tinha de ter captado. Alguém sim captou. Um radioamador de Córdoba, na Argentina, soube-se depois, captou a mensagem e a retransmitiu para a Marinha Brasileira, que alertou para azar o Serviço de Salvamento da FAB, sediado em Florianópolis. A decolagem de 3 helicópteros, no entanto, só foi possível pelo início da tarde.
Um deles, ainda posteriormente, viria a se despedaçar contra os agora inúteis posteamentos da rede elétrica. Era pelas 15 horas quando se ouviu o barulho dos aparelhos. De repente, entre as nuvens, apareceram 3 enormes pássaros da salvação. Como na narrativa bíblica, tinha aparecido sobre as águas a pomba trazendo para Noé, salvo do dilúvio, o ramo de oliveira. Pousaram no pátio os pássaros da salvação, em frente à catedral, pondo-se à disposição da comissão. A essa altura, devo dizer que, a meu ver, Tubarão está a dever alguma expressão de reconhecimento ao rádio amador de Oficinas e ao rádio amador de Córdoba. Eles ajudaram a salvar a cidade. Eu não sei quem são. A decisão da comissão sobre a utilização dos helicópteros foi rápida. Um deles se dirigiria à guarda, onde milhares de saquinhos plásticos de água mineral estavam estocados em lugar suficientemente alto para terem se salvado das águas. Acompanhei a primeira viagem do helicóptero e pude ver a imensidão do desastre que caíra sobre a cidade e o vale do rio Tubarão. Uma imagem que a tenho presente e que não me sairá jamais da memória. Foram dezenas de viagens naquele resto de dia, e as pessoas que ali estavam puderam ter, no primeiro dia, um saquinho de água para reidratar-se, sobreviver. Os outros 2 helicópteros foram dirigidos a salvar dezenas, centenas de pessoas que estavam sobre os telhados, aguardando as águas baixarem, pedindo socorro, ou a chegar aos lugares mais isolados, resgatando gente, levando comida ou remédios, trazendo vítimas para o posto médico ou os abrigos da catedral. A notícia se espalhara, na verdade, pelo Brasil e pelo mundo. Lembro que a primeira jornalista que atendi foi uma repórter do Times de Nova York, vinda do Rio de Janeiro. Como? Eu não sei. Talvez voando até a pista de pouso de Vila Nova, em Imbituba, feita centro de operações das aeronaves de socorro, de onde algumas carretas carregadas de mantimentos, roupas, doações que começavam a chegar, primeiro das cidades vizinhas, depois do estado, depois do Brasil ou do mundo, conseguiam se deslocar através da lama e dos atoledos do que restava da BR-101. A cidade começou a se organizar pela ação da comissão, ou graças a centenas de voluntários e líderes comunitários, aqueles poucos que, morando em lugares altos, não tinham sido afetados diretamente pelas águas, e também alguns que tinham perdido tudo, ou quase, mas se dispuseram a ajudar os que precisassem mais do que eles, ou tanto quanto eles, ou menos até, materialmente falando, mas que já tinham perdido a esperança, a força de recomeçar, e por isto mais necessitados. Postos de atendimento médico ou de distribuição de alimento, roupa e equipamentos domésticos, ou simplesmente de acolhimento dos que já não tinham casa e não tinham para onde ir, começaram a se formar em escolas, igrejas, clubes, e após alguns dias a cidade funcionava. Não como funcionam as cidades, porque nada tinha restado do comércio, das instituições sociais, da infraestrutura urbana ou rural, isso tudo que caracteriza a vida organizada. Nem dinheiro mais circulava na cidade, por não haver nada a vender ou nada a comprar, que as águas tinham levado tudo. Da solidariedade e da caridade do mundo, vive o Tubarão por semanas e semanas. Lembro de ter colocado algum dinheiro no bolso 20 dias após a tragédia, quando me dirigi a Brasília para pedir socorro. A FESC, a Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, antecessora da Unisul,
tivera sua sede, o prédio do Colégio Dion, soterrado em lama nos porões de onde foram retirados, com a ajuda dos internos da Escola de Aprendizes de Marinheiro de Florianópolis, que ali acamparam por quase um mês, cerca de 500 caminhões de barro e lama, só dos porões, enquanto as águas alcançaram a altura de meia janela no primeiro andar, danificando tudo, papéis, móveis e equipamentos. Mas o mais grave, suas atividades paralisaram, e não havia recursos a receber dos alunos, ou para pagar funcionários e professores, ou menos ainda, para recuperar as instalações. A FESC estava transformada num centro de atendimento da comunidade, acolhimento de pessoas, e seus professores e funcionários em coletores de dados estatísticos, fatos e situações para a confecção de relatórios dirigidos a governos e instituições. As estatísticas somavam 199 mortos em todo o vale do Rio Tubarão, quase 90% dos quais em Tubarão, com base na lista aquela do número 47 do diálogo no primeiro dia, e que aumentava a lista dia após dia, e que chegou a abrigar um sepultamento em fossa comum de dezenas de corpos nos fundos do cemitério municipal. Chegara a hora da reconstrução, já subira o pano para o terceiro ato. Agora é a hora de reconstruir, de semear amor e de esquecer a dor. Era o refrão de uma canção que pretendi fazer, mas que o tempo passou e não concluí, pois tempo não havia. No entanto, o compromisso com a dor dos que sofreram e com a esperança gerada no sofrimento me ficou na memória e retornou recentemente, vendo o flagelo das cheias que continuam numa rotina dolorosa castigar Santa Catarina, o Brasil, enfim, outros lugares. Eu tinha vivido essa dor. Então livrei-me da perseguição daquela memória e compus elegia para a dor catarina. As enchentes são dores da terra, feita chuva caída no chão. Mas em tudo renasce a esperança, pois milhares, milhares de irmãos, de mulheres, de homens e crianças, solidários se deram as mãos. Agora se iniciava o terceiro ato, a reconstrução. No começo era difícil recomeçar, pois muitos não acreditavam que reconstruir a cidade seria possível. Muitos também simplesmente abandonaram a cidade para não mais voltar. Falou-se à época que cerca de 10 mil pessoas teriam ido para outras cidades para não mais voltar. E é até possível, não apenas em função do que restara da cidade ou dos bens de cada um, mas sobretudo por um verdadeiro pavor ao se pensar que no futuro tudo podia se repetir. A coragem veio da solidariedade recebida do mundo inteiro e, sobretudo, das cidades vizinhas, que tanto ofereceram, não só o que dispunham de bens materiais, mas que vieram ajudar com o seu trabalho a limpar as casas, recuperar as ruas, reconstruir as cidades. Os poderes públicos colaboraram, com alguma lentidão, como se espera da burocracia, mas estiveram presentes na reconstrução. O governador Colombo Salles, ministros do governo federal, trazendo promessas de alguma ajuda, às vezes cumprida. Lembro que no esforço de injetar algum recurso foi autorizada a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de empresas e pessoas, uma medida então sugerida e hoje quase automática em casos de calamidade pública, mas que teve sua primeira experiência em Tubarão. Na FESC retornei de Brasília com uma ordem de liberação de recursos do equivalente mais ou menos a um mês de salário dos professores e servidores, o que permitiu saldar o salário já atrasado de um mês. O futuro
Deus providenciaria, com a colaboração, a dedicação, a fé, o espírito de doação e a solidariedade de professores, servidores e alunos. Sua capacidade de doação e imensa responsabilidade social assumida. Poucos professores ou servidores desistiram, transferindo-se para outras instituições. Cerca de 30% dos alunos, naquele ano, desistiram, desapareceram ou suspenderam suas matrículas. A FESC voltou-se a ampliar através de seu departamento de pesquisa e desenvolvimento o apoio e a assessoria aos poderes públicos, às prefeituras em suas reivindicações e aos órgãos estaduais e municipais, fornecendo dados e levando propostas e reivindicações, bem como as pequenas e médias empresas em sua recuperação. Por sua vez, o recém-criado Departamento de Educação Permanente, em articulação, especialmente com o SENAC e o SENAI, concentrou seu trabalho a treinar intensivamente a mão de obra para a reconstrução. Pedreiros, carpinteiros, pintores, trabalhadores rurais, mecânicos e tantos outros. Subiu a mais de 1 milhar o número de trabalhadores treinados. Tubarão, como todo o vale dos rios Tubarão e Braço do Norte, também atingidos pela tragédia, se recuperou. Voltou a ser a cidade azul da visão do poeta. E aí estão hoje Tubarão, cidade pujante, centro universitário de primeira grandeza em Santa Catarina, reconhecido pelo Brasil. Orleans, da mesma forma, como Pedras Grandes, Lauro Miller, Braço do Norte, São Ludgero. Nenhum falhou, e seus campos reverdeceram de messes e de colheitas. Mas, na verdade, a maior colheita foi a fé demonstrada e fortalecida, a experiência vivida de solidariedade, a força do ser humano e de tantos que recomeçaram a partir do zero e reconstruíram suas vidas, suas famílias e a vida de suas comunidades. Agora o último ato, algumas considerações em torno do fato. O fenômeno das enchentes, como se há de ver, constituía uma rotina de cada ano, como se disse geralmente nos meses de março e outubro, mas, no entanto, era uma preocupação constante, especialmente nas áreas rurais, onde as lavouras eram perdidas, como era afetada a pecuária e a economia dos municípios ribeirinhos, não só de Tubarão. Em 1972, 2 anos antes da grande tragédia, a FESC, em parceria com a Caresc, realizara e dirigira às autoridades um estudo sobre as enchentes periódicas do rio Tubarão, reivindicando algumas providências, entre as quais a retificação do baixo rio Tubarão, cuja sinuosidade retinha as águas da bacia, agravando os alagamentos e, portanto, os prejuízos, especialmente aos agricultores, mas afetando toda a economia regional. Nada foi feito antes que a previsão acontecesse nessa tragédia, muito maior do que podia ter sido imaginado. Em relação à dimensão da enchente de 1974, vale também algumas reflexões que, sem terem estrito caráter científico, podem servir como recomendável alerta, e por ora apenas isto, porque o que se fez de preventivo, inclusive o atendimento reivindicado para a retificação do Baixo Tubarão, e as condições gerais da cidade e do vale, não permitem comparar o futuro com as condições hoje existentes, ou por ocasião da grande tragédia. Assim é de se considerar e questões desse tipo deveriam ser objeto de aprofundamento de estudos que Tubarão ou a Amurel tem condições de realizar através de sua universidade. E é de considerar
que historicamente, ou talvez geologicamente, enchentes de iguais proporções podem ter sido periódicas na história mais recente ou em períodos geológicos. Assim, em tempos passados, seguramente o rio Tubarão não obedecia ao traçado pela curva hoje existente no Morrote, mas passaria por Talveg direto rumo a Capivari, o que seria comprovado pelos 40 metros de terreno de aluvião de que é formada a área atrás da sede da Unisul. Tendo criado, no começo da década de 70, o curso de enfermagem, eu pretendia construir um pequeno hospital ambulatório universitário para ampliar a área da saúde, em busca da futura universidade. E mesmo porque na ocasião a cidade dispunha de apenas um hospital, o Imaculada Conceição. Desse projeto resta uma escavação ainda visível no sopé da colina que separa o campus inicial do setor tecnológico do campus da Unisul. Tal localização ocorreu porque, por prudência, antes de iniciar as obras, mandei sondar o terreno por onde fica hoje o pequeno centro esportivo da universidade. As sondas perfuraram 40 metros antes de encontrar suporte firme rochoso. O que surpreendeu foi que a cada 2, 5 ou 7 metros de penetração da sonda, através de terreno de aluvião, aparecia uma camada de conchas e outros detritos, que aparentemente demonstraram ter sido ali, em determinada época histórica ou geológica, superfície de solo ou, eventualmente, fundos do mar. Paralelamente, a população mais idosa lembrava da grande enchente do começo do século passado, do que haveria alguma coisa documentado. Enchente que teria alcançado as proporções da de 1974. Simultaneamente, em visita à residência situada ao sopé do Morro de São Martinho, foram encontradas cavernas formadas por rochas sobrepostas, que evidentemente resultaram de barreiras vindas abaixo da encosta ou dos cimos do morro vizinho, onde rochas semelhantes existem. A observação de seu estado, como das características da vegetação no ambiente, poderiam ser indicativos que tais deslizamentos tivessem ocorrido há mais ou menos 100 anos, ou seja, em meados do século XIX, pelo ano de 1850. Teríamos assim algumas datas de referência. Meados do século XIX, começo do século XX, e agora 1974, isso significa de em torno de 60 a 70 anos. Essas, porém, são apenas hipóteses, à espera de comprovação ou não. Enfim, e para concluir este relatório, os relatórios elaborados por ocasião da grande enchente de 74 referem algumas possíveis causas do fenômeno naquela ocasião. Entre as causas, o alto índice pluviométrico ocorrido durante todo aquele mês de março, que teve seu ápice na enxurrada que caiu na noite de 25 para 26 do mesmo mês, sobre todo o vale dos rios Tubarão e Braço do Norte, sobretudo em suas cabeceiras localizadas nas serras. A ressaca anormal que ocorreu no oceano, coincidentemente na mesma ocasião, represando totalmente as águas do rio Tubarão. Ainda a sinuosidade do rio, já alertada, que vinha acumulando águas nas áreas do Baixo Tubarão durante todo aquele mês de março. Enfim, a lestada, o vento, que caiu também sobre toda a região, agravando significativamente o comportamento da enxurrada, da ressaca oceânica
e de outros fatores que fizeram realmente daquela noite uma noite de cão, como disse alguém. Ou, melhor, uma noite em que a dimensão humana teve ocasião de demonstrar toda a sua grandeza, feita de fé, esperança, coragem e solidariedade.